Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, eu vou apresentar um vídeo para falar hoje sobre médium e desinteresse. Uma vez mais eu peguei esse material lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, e este texto de hoje, curtinho, bem objetivo mesmo, é do espírito Delfim de Girardin. Eu desde sempre tive curiosidade de saber quem foram esses tais espíritos que auxiliaram na codificação espírita. Trouxeram do mundo espiritual notícias para que Kardec pudesse codificar a doutrina espírita. E muitos a gente sabe, né? Santo Agostinho, São Luís, por exemplo, a gente sabe porque tem até a biografia católica desses considerados santos. Mas muitos espíritos se manifestam de maneira habitual na literatura espírita fundamental, codificada por Allan Kardec, e a gente não sabe quem são. Aí eu pensei, vou procurar quem foi Madame Girardin, que é Delphine Girardin, né, que é o espírito que traz essa mensagem. E achei de uma senhora chamada Angela Delou, no site Correio Espírita, uma pequena biografia, na qual ela fala que essa senhora era uma dama da alta sociedade, casada com um jornalista chamado Émile Girardin, que criou o primeiro jornal político acessível ao público de uma maneira geral na França naquela época. Fala que ela nasceu dia 26 de janeiro de 1804, mesmo ano que nasceu Allan Kardec. Mesmo ano. Ela foi companheira de Allan Kardec, inclusive, o conheceu, conviveu com ele, participou das pesquisas das mesas girantes. Ela também foi escritora, e como escritora, ela escreveu romances, comédias, tragédias, mas a sua grande contribuição à doutrina espírita ela aconteceu a partir de 1860. Então, ela já desencarnada, 5 anos depois de ter desencarnado, enviando mensagens através de diferentes médiuns. E essas mensagens foram então pensadas por Allan Kardec, face à sua qualidade, e ele as inseriu na Revista Espírita, e no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Médiuns, como essa da qual estamos falando hoje, né? Essa, esse espírito, então, ele umbriou, na verdade, com São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, São Luís, Sócrates, Platão, Fénelon, e também com o Espírito de Verdade. Ela é, então, uma das autoras da literatura fundamental do Espiritismo, que foi codificada por Allan Kardec. Eu repito sempre isso, para que não digam que foi Allan Kardec que fundou o Espiritismo. Não foi. Ele tem origem nos Espíritos. Então, esses ensinamentos do Espírito Delfine, ele deve, de desinteresse no exercício da mediunidade, ele deve ser uma das qualidades essenciais de nós médiuns, tanto quanto as da modéstia e do devotamento também, né? Uma vez mais, esse espírito, como os demais, lembra que a mediunidade vem de Deus. Deus nos outorgou a faculdade mediúnica para que nós auxiliássemos a propagação da verdade e não para que trafiquemos com ela. É. E ao falar de tráfico, o espírito não se refere apenas aos médiuns que entendessem explorar a mediunidade como se faz com um dom qualquer ou com uma profissão que se desenvolveu em razão da nossa inteligência, mas também a todos os que pretendessem para dela servir-se para o fito de qualquer tipo de interesse econômico, financeiro, social, qualquer que fosse. Esse é o objetivo do espírito, né? Por isso que ela argumenta que não seria racional crer que espíritos bons e ainda menos espíritos superiores, que condenam a cobiça, consentissem em prestar-se a espetáculos e ainda como comparsas, né? E se pusessem à disposição de um empresário de manifestações espíritas. Isso não ocorre. Não é racional se suponha que espíritos bons possam auxiliar quem vise satisfazer aí qualquer tipo de orgulho ou de ambição. Deus permite que os espíritos se comuniquem conosco justamente para nos tirar do pântano terrestre em que nós nos metemos em razão das nossas escolhas e não para servirem de instrumentos a paixões mundanas. Logo, não pode Deus então ver com bons olhos os que desviam do seu verdadeiro objetivo o dom que lhes concedeu. E ela nos assegura que aquele de nós que agir assim, né, usando
de maneira equivocada a mediunidade, seremos punidos aqui mesmo neste mundo com as mais amargas decepções. Nós precisamos refletir sobre essa lição trazida pela espiritualidade para que nós melhor moldemos o nosso comportamento, desde o nosso pensamento, passando pelas nossas palavras, alcançando as nossas atitudes, para assegurarmos em nós lucidez e equilíbrio. Essa mensagem é curtinha, objetiva e vai no ponto. Porque é justamente nas pequenas coisas, né, nas pequenas pedrinhas que a gente tropeça. E de repente, ao tropeçarmos na pedrinha do interesse, exercitando um interesse nocivo em relação ao exercício da mediunidade, aí nós vamos passar realmente por amargas decepções. Busquemos então, eu repito novamente, mudar as nossas atitudes para assegurarmos lucidez e equilíbrio em nós. Que Deus nos abençoe a todos e vamos adiante.